Eba, gente, retomando agora o nosso segundo bloco com um assunto muito sério e muito pontual. Eu acho que é difícil quem não se sinta com alguma dor lombar, algum problema realmente de você travar. Enfim, a parte do ciático sempre pega. E nós então estamos recebendo a doutora Cristina, que é especialista, ela é reumatologista, é Cristina Ellert Salomão, ela é reumatologista e ela vai poder nos contar tudo e tirar todas as nossas dúvidas aqui pra frente. Seja muito bem-vinda, doutora Cristina, tudo bem? Obrigada, Sibeli, pelo convite. Nós que agradecemos. E assim, realmente as dores, como vem a cada... É impressionante como as pessoas sofrem dessa dor, para dizer português claro, ela anda com a gente, né? Então eu gostaria que você... A dor lombar é uma das causas mais comuns de afastamento do trabalho no Brasil. É mesmo? E é uma das queixas mais prevalentes na população em geral. Então sim, você acertou. Não, realmente é incrível. Sim. E todo mundo comenta, ai, porque eu fui fazer tal coisa, porque fui abaixar, porque fui levantar, a dor pega. O que você pode dizer pra gente, começando a respeito disso? Se realmente a dor abaixo do quadril são da área do ciático ou não? Perfeita a sua pergunta e eu fico muito feliz de poder esclarecer para vocês. Essa é uma queixa muito comum. Eu estou com um problema no ciático. Porque as dores na região lombar, e principalmente as dores com irradiação para as pernas, são muito confundidas e muito mal diagnosticadas. Então, para começar, não. Nem tudo que causa dor na região lombar ou do quadril para baixo é uma dor do nervo ciático. Sim. E fala pra gente, existe diferença entre dores lombares e dos ciáticos? Ou elas andam juntas? Sim, existe muita diferença. Você tem muitas coisas que podem levar à dor na região da região lombar. E as causas mais comuns, na verdade, são musculares. Então, você tem, posso mostrar claro, aqui? Deve. Aqui você tem um modelo de um esqueleto. Então, aqui você teria a caixa torácica, isso aqui é a coluna cervical, com 7 vértebras cervicais. Aqui você tem a caixa torácica com as costelas, que é uma coisa mais ou menos fixa. A gente movimenta pouco essa região aqui da caixa da coluna na região torácica. E aí, de repente, a gente tem um vácuo. Vocês já viram isso em todas as caveirinhas desenhadas, vocês já viram que aqui tem um espaço onde não tem nenhum osso sustentando. Então você se pergunta, você nunca parou para perguntar isso, mas como é que você para de pé? Como é que você não cai de lado? Se você não tem nada ósseo, nenhuma estrutura óssea te segurando aqui. Essa região aqui ela é sustentada por músculos muito fortes, ou que deveriam ser muito fortes. O maior deles é um músculo chamado quadrado lombar, que ele fica aqui nessa região, da última costela até essa borda aqui da bacia. Esse músculo quadrado lombar é o que dá a sustentação para a região posterior das nossas costas, junto com vários outros músculos que colaboram para segurar a nossa coluna aqui retinha e dar sustentação para o nosso corpo. E aqui desse lado, pela frente, nós temos a musculatura abdominal. Sim. Eles fazem muito esforço para nos sustentar e as causas mais comuns de dor na região lombar são de origem muscular, desses músculos que estão desequilibrados. Isso quanto à região lombar. Mas você pode ter outras causas de dor nessa região lombar também. Por exemplo, aqui, essa coluna está um pouquinho maior para vocês verem, já sem a bacia. Vocês veem que nós temos pequenas articulações aqui na região posterior da coluna. Aqui é o ossinho da coluna que vocês conseguem palpar, todo mundo consegue colocar a mão atrás de si e palpar esse ossinho aqui atrás da coluna. Mas nós temos aqui pequenas articulações. É nessas articulações que você inclina para um lado, para o outro, ou para frente e para trás, movimentando a sua coluna. É isso que te dá mobilidade aqui. E essas articulações podem inflamar e te dar uma dor que a gente chama de dor facetária, porque são facetas articulares, são articulações que se movem assim, uma em relação à outra, e essas podem inflamar também e dar uma dor bastante complicada, e por vezes a dor facetária
ela também se irradia para a região das nádegas e para a região lombar. Nossa, essa região dói, hein? Dói. Nossa, dá umas fisgadas, é uma coisa horrível. E assim, então por isso, doutora Cristina, por exemplo, em cima da sua explicação, que quando a gente de repente vai arrumar a cama, já aconteceu isso comigo, viu? Eu fiquei travada, acho que por uns 2 meses, não desejo para ninguém. Eu fui junto com a minha funcionária, ergueu o colchão, e aquele colchão muito pesado, só que eu pus um peso maior do que o dela. Então descompensou para mim, e no momento em que eu fiz esse movimento para levantar, eu travei. Aí eu já fiquei praticamente ali travada por uns 2 meses. Então tudo também tem a ver com a nossa... a dor apenas na região lombar, uma dor travada, ou essa dor caminhou para as pernas? Como que foi? Não, foi só na lombar. Só na lombar. Sabe aquela coisa bem aqui, foi impactante e que aquilo queimava, foi uma coisa horrível. E é onde então, no caso, eu quero que um dia você volte com certeza pra gente aqui, pra gente fazer em pé e você ensinar pra gente alguns exercícios assim, da forma que a gente tem que pegar as coisas. Porque no que você abaixa, como eu abaixei totalmente errado. Então isso causou, então, no caso, porque por só ter músculo. Agudo. O nome disso aí é lumbago. E é uma dor tão violenta, tão importante, que, por exemplo, na Alemanha, ele é chamado de golpe de bruxa. Só pode ser bruxaria, tá doendo tanto de repente. Eu estava bem e de repente eu travei, não consigo. Deve ter sido mal olhado. Não, não é. É uma dor normalmente muscular, sim. Intensa, mas de erro postural. De erro postural por uma contratura muscular exuberante nessa região. E pena que você ficou com 2 meses de dor, isso aí dá para tratar. Então, agora fala em cima desse meu exemplo de que forma que você trataria. Porque muitas vezes as pessoas passam por isso, é importante você até explicar pra gente. Usam-se analgésicos, relaxantes musculares, às vezes séries de anti-inflamatório para o quadro agudo, eventualmente. Quando o quadro se prolonga, como no seu caso, que ficou mais do que 6 semanas, às vezes nós temos que associar medicação até para dor crônica junto. As imagens. Mas existem muitas... Essa aí era a questão sobre a dor facetária, que é essa imagem que está projetada aí. É bom que a gente enxerga bem, né? Isso, legal. Você vê onde que cada uma das facetas articulares acometidas pode irradiar o seu quadro de dor. E não é ciático, é uma síndrome facetária. Certo. Mas voltando a falar do tratamento que a gente estava falando, uma das coisas que se usa nesse quadro de dor aguda, a gente investiga, vê onde que é o ponto de dor muscular mais importante e se faz um agulhamento desse ponto, como uma acupuntura localizada, um pouquinho mais profunda, e aí vai para relaxar esse músculo ali. Então, agulhamento seco é uma das coisas usadas para tratar isso. Eu faço um tratamento local para isso. Calor ajuda, métodos físicos de analgesia ajudam, calor é bom. E quando se usa, falando em dor e quente, quando que é usado algo gelado ou nunca usa? O gelado se usa para dor aguda, ele é bastante interessante para quadros de dor aguda. Algumas pessoas respondem melhor à aplicação de frio do que de calor. E normalmente isso é pessoal? É pessoal e também tem bastante a ver com a idade. O idoso ele não gosta muito da aplicação de gelo, ele não se sente muito confortável de uma maneira geral. Entendi. E o calor é mais usado naquela dorzinha mais crônica, mais rebelde, que não vai embora, aí se aplica. Aqui no caso, está mostrando aí na dor lombar que é exatamente isso daí que você está dizendo. Isso daí seria com bolsa de água quente? Você colocaria uma bolsa de água quente nesse local, sim, e poderia te ajudar a soltar isso aí. E para você não queimar a sua pele, sempre envolto com alguma coisa, envolto em alguma coisa. Aí, essas imagens interessantes mostram as contraturas daquele músculo poderoso que eu falei. Ele pode ter contraturas e aí você pode ter dores que às vezes não correspondem necessariamente ao ponto da contratura muscular. A dor pode irradiar e você tem tipo uma dor de ciático. Pode pegar até na perna também. Essa aí é uma dor diferente. Essa é uma dor diferente. Nós temos aqui
Posso mostrar aqui? Pode. Nós temos aqui um músculo que ele vai... Aqui nós temos os fêmures encaixados, então ele vai do fêmur até essa região. Ele corre essa região e é um músculo que roda o quadril. E esse músculo, com frequência, se contrai de uma maneira absurda, normalmente por alterações de marcha mesmo. Pessoas que têm uma marcha desequilibrada, que não alongam adequadamente os rotadores internos. E qual que é o problema desse músculo? O ciático passa imediatamente embaixo dele. Então, na hora que você tem uma contratura desse músculo, você tem uma ciatalgia, uma dor do ciático, mas a causa da ciatalgia é o raios desse músculozinho. Então, o trabalho tem que ser em soltar esse músculo. Eu não posso focar aqui na coluna, eu tenho que trabalhar essa parte da musculatura glútea. E o que faz também desgastar, no caso, o fêmur? A cabeça do fêmur, ou mesmo a bacia. Isso tudo... Tem pessoas que são super jovens, né, doutora? E que, de repente, operam muito cedo por questão de desgaste mesmo da perna ou da... Isso. A cabeça do fêmur é uma esfera que se adapta dentro da bacia, aqui, né? E pode ter várias alterações. Tem gente que nasce com problemas e, por exemplo, dessa esfera estar deslocada dentro da bacia, uma displasia, uma má colocação, que poderia ter sido tratada na primeira infância, no bebê, mas às vezes não é diagnosticada. Às vezes as pessoas têm o que se chama de uma coxa profunda, quando essa cabeça do fêmur ela encaixa mais profundamente dentro da bacia do que devia, e isso gera desconforto. E às vezes existem problemas também de nascença, de conformação óssea, do encaixe da cabeça do fêmur dentro da bacia. E aí isso gera impacto, é o que se chama de síndrome do impacto fêmur-acetabular. E aí a pessoa sente uma dor localizada que pode irradiar para baixo também. E mais uma vez, não é ciático, é o impacto fêmur-acetabular. E que pode ser tanto tratado e quando não, tem que ser operado. É uma deformidade óssea, então você pode até prevenir que uma pessoa como essa tenha lesões maiores, mas é um osso torto e com frequência a pessoa precisa de uma intervenção cirúrgica. Quando acontece, por exemplo, também, doutora, assim, às vezes as pessoas terem muitos estalos na coluna, sabe? Na lombar, estalar demais. Fez algum movimento, pá, estala. O que seria isso? São essas facetas reclamando. Mas reclamando porque estão com falta de líquido, ou que você está forçando inadequadamente, ou que você está mal posicionado, sim. Como é importante, né, a posição. Você falou num ponto, gente, que essa história de agora de internet, todo mundo, nessas pandemias todas, as pessoas ficaram muito mais voltadas mesmo pro sentado ali, e muitas vezes naquela mal postura, e que isso acarreta danos absurdos para a coluna, né? Sim, você gera uma pressão muito grande. Nós temos entre os nossos ossinhos, entre as nossas vértebras, nós temos o disco intervertebral, que é como um amortecedor entre os ossinhos que nós temos na coluna. Na hora que você senta numa posição que parece relaxada, né? Que você escorrega lá para frente, você bota uma pressão absurda nesses discos intervertebrais e eles começam a sofrer e você tem um processo de sobrecarga, de dor, de estresse nessa região da sua coluna e começa a ter dor. Você fala, nossa, eu estou sentando tão confortavelmente e eu tenho dor, quando na verdade você deveria sentar encaixadinho, com as costas apoiadas, com o braço apoiado, com os dois buns na cadeira, nada de sentar torto para cá ou torto para lá, a ideia é equilibrar as duas nádegas na cadeira e com a perna apoiada também. A coxa deve ficar apoiada e os dois pés devem ficar apoiados. Muito bom. Doutora, a gente só vai rodar agora no VT? Gente, presta atenção na dica que eu vou passar para vocês agora em relação a Mais Saúde Família. Roda o VT. Oi, gente, olha só, quero apresentar para você e sua família um sistema para cuidar da saúde com altíssima qualidade. O Mais Saúde Família é um sistema pelo qual
você poderá economizar em consultas, exames e escolher dentre milhares de opções de médicos em um só lugar. Isso mesmo, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, entre outras especialidades médicas. O sistema também disponibiliza laboratórios particulares referenciados no país, além de acesso a 2.000 lojas de farmácia com descontos em medicamentos e perfumaria. Olha só que bacana! O Sistema de Saúde Mais Saúde Família utiliza a rede credenciada Nipomed, gente, que atua há mais de 40 anos no mercado. Sabe o que é isso? Custo mais acessível, pagando apenas R$ 79,50 por mês, você e a sua família poderão ser atendidos em clínicas e laboratórios particulares. E sabe mais o que? 80% de economia. Sabe o que é isso? Eu não perderia mais tempo. O Sistema Mais Saúde Família também conta com a opção de atendimento online e presencial. Aqui você só encontra vantagens para proteger a sua saúde e de quem você ama muito. Está esperando o quê? Eu já estou aqui com o meu cartão na mão, gente. Vai logo para um atendimento diferenciado e vai e corre e pega o seu cartão como eu para Mais Saúde Família em mãos. E se você fizer hoje a contratação do Sistema Mais Saúde Família, em 48 horas você já pode aproveitar de todos os benefícios do sistema de saúde sem carência e para todas as idades. Aponte agora, gente, para o QR Code ou entre em contato pelo número do WhatsApp ou telefone que aparecem na sua tela. Mais Saúde Família, um sistema de saúde que dará a você e a toda a sua família o atendimento digno e com qualidade que vocês merecem. Eu já estou com o meu cartão, hein? Ligue agora lá. Gente, vocês viram só que investimento econômico para cuidar da sua saúde, de quem você mais ama? Não perca tempo e faça como eu. Tenho o Sistema Mais Saúde Família, atendimento digno e de qualidade. Não perca mais tempo, ligue agora para o telefone 11 4239 4525, operadora 11 São Paulo, 11 4239 4525. E vamos continuar nosso tricô, que eu tô adorando aqui. A doutora explica como ninguém. Impressionante. Eu acho, você sabe que meu olho brilha? Eu adoro pauta médica, eu acho uma delícia. Eu vou viajando junto com você, porque eu quero aprender. E eu acho que todos nós, não só eu, mas o pessoal de casa também, todo mundo tem as suas dúvidas e é uma consulta assim muito rica e que as pessoas merecem também todo este respeito, né, por você, de estar nos explicando, de tirando todas as nossas dúvidas. Mas, doutora Cristina, fala para mim em relação assim, né, a gente estava, né, conversando sobre esse tricô maravilhoso, mas assim, o diagnóstico, né, muitas vezes a gente vai procurar mesmo e faz os exames de análise e tudo mais, mas o que é mais importante para você, médica ou médico, poder avaliar em relação à parte clínica e à parte de exames? Isso é uma coisa que gera muita confusão. Qualquer pessoa que passou dos 40 anos de idade tem um exame de imagem alterado. Sim. Então, se você fizer uma ressonância da coluna e tiver mais de 40 anos de idade, você vai achar um monte de pereba lá, vai ler aquele laudo enorme, vai se assustar. E talvez algum profissional menos preparado possa lhe dizer de que o seu problema de dor é causado por aquela alteração que é vista no exame de imagem. Entretanto, para diagnosticar dor, é necessário botar a mão no paciente. Médico que não examina paciente com dor não faz diagnóstico. Então, esse diagnóstico vai desde algumas manobras que a gente faz manobras para examinar o paciente, de ver, por exemplo, se tem comprometimento radicular, pode levantar a perna, pode mobilizar o quadril e até de cutucar parte por parte, dói aqui, e você vai... no dedão. Sim. É no dedão, nas manobras, no exame, vira para cá, vira para lá, vai para frente, vai para trás. E nas perguntas que se fazem. Então, por exemplo, a sua dor começou de repente quando você foi levantar o colchão de maneira inadequada,
Ou a sua dor começou aos poucos, devagar. Também tem essa. Nossa, nem lembro faz quanto tempo que eu tenho dor. Que horas que sua dor é mais forte? Sua dor é mais forte no fim do dia? Então, se ela é mais forte no fim do dia, você deve estar trabalhando de uma maneira inadequada e sobrecarregando suas estruturas. Ah, sua dor é maior de manhã? Peraí, dor maior de manhã pode ser uma dor inflamatória. E assim, conversando com o paciente e botando a mão nele, a gente faz diagnóstico e pede o exame de imagem só para complementar aquilo que a gente suspeita. Legal, muito boa essa tua dica. Agora, por exemplo, né, o colchão. Né, tem um famoso colchão. Olha, é um tal de às vezes você discutir com o marido, discute com a mulher, porque muitas vezes você vai comprar um colchão, aí você opta por comprar um colchão super caro e que muitas vezes você vai, que agora sim eu acertei na minha cama. Aí você vai deitar e começa. Acorda de manhã aquela dorzinha no lombar, acorda de manhã aquela dorzinha chata. Como é que funciona para a gente poder avaliar um colchão, doutora? Porque é complicado, viu? Às vezes a gente compra um colchão barato e que você fala, ai, que delícia. Ou então você vai viajar, vai para um hotel, você fala, nossa, mas esse colchão é tão gostoso e tão simples. Como é que você avalia um colchão para não mexer com a nossa coluna, doutora? Ou não existe? Eu já falei que eu vou instalar uma barraquinha na frente da loja do colchão. Acho uma boa ideia. E falar, se você tem dor na coluna, passa em consulta que é mais barato do que comprar um colchão novo. Porque, olha, eu vou te contar, o colchão é caro, que gente. É isso, todos os meus pacientes já compraram colchão, já trocaram, né? E quando de repente a causa da dor deles não é o colchão, existem dores que você acorda com dor e a causa não é o colchão, não é a posição que você dormiu, mas é a doença que está causando isso. Então fica a dica, viu, gente? Eu custo bem mais barato do que um colchão. Mas existem sim dicas para dormir. O colchão tem que ter uma densidade adequada, então ele não pode ser mole demais, nem duro demais para você. Eles têm, a espuma tem uma durabilidade também, então, puxa vida, minha avó gostava tanto desse colchão, minha mãe gostava tanto desse colchão, como que eu não estou gostando do colchão que era da minha avó? Já deu, né? A espuma já deu, ela tem uma vida útil, um prazo de validade, como qualquer outra coisa. Além disso, eles juntam ácaros, começa a dar problemas respiratórios e tudo. Agora, algumas coisas são importantes. Se você quer detonar sua coluna, durma de bruços. Ainda bem que eu não durmo de bruços. Você fala, né, eu tô com dor na coluna, então eu vou pôr a coluna para cima e a barriga para baixo que vai melhorar. Sim. Você exerce uma pressão absurda nesses ossinhos aqui e nos buraquinhos por onde saem os nervos. Então você acaba piorando a dor que você já tinha. Fora isso, você fica, né, com o pescoço assim. E o bebê também, numa posição doutora? de hiperextensão. A mesma coisa? O bebê também é a mesma coisa. Tem mãe que às vezes coloca, né, o bebê de barriguinha. Sim, sobre sua barriga, num momento de carinho, tudo bem, mas ele não deve dormir de bruços. Então, essa posição é muito ruim. Dormir de lado é legal. Lembrando que você tem o ombro aqui e a cabeça aqui. Então, eu não posso nem dormir aqui assim e nem com a cabeça aqui assim. Então, eu preciso de uma coisa, de um travesseiro que me dê uma altura adequada para eu manter um equilíbrio aqui e ficar mais relaxada. E esse travesseiro tem que ter uma resistência adequada, mas não demais para não sobrecarregar. Porque senão também se acorda com uma dor terrível no pescoço ou nos ombros. Sim. Né? Aqueles travesseiros, o povo chama de Ricardão, que é um travesseiro longo que acompanha para você abraçar, também ajuda, porque aí você não fica com o braço aqui assim, e isso ajuda na posição. Então, quem tem muita dor na coluna, às vezes usa um travesseiro de corpo para apoiar a lateral e para inclusive pôr a perna por cima. Mas colocar um travesseiro no meio dos joelhos ajuda. É legal. Tem que se lembrar que o seu quadril é desse tamanho, os seus joelhos são desse tamanho, então isso gera também uma pressão. Na hora que você deixa um espacinho maior, você consegue distracionar a musculatura da coluna e isso ajuda. Você acha que é melhor quando você está de lado, que você cruza a sua perna, né? Joga um joelho
e deixa o quietinho, aí você transpassa. É melhor você, de repente, botar algo mesmo no travesseiro do que você fazer este movimento de jogar? Na hora que você fez esse movimento de jogar, você torceu a coluna. Entendi. Né? Na verdade, ninguém consegue, poucas pessoas conseguem dormir né? paradas a noite inteira. O normal é a gente se movimentar, mas são posturas adequadas. E se você dormir de costas e não roncar... De preferência, porque também é de lascar. É uma posição que você deita. Você esticando as pernas, você acaba forçando muito a lombar. Entendi. O bumbum da gente é maior do que a coluna, né? Então, isso acaba forçando aqui a região lombar. Então, uma coisa que ajuda é você pôr um travesseirinho no meio dos seus joelhos. Nessa hora, você joga a bacia para cá e endireita. Isso aqui diminui a pressão. Então, em crises de dor na coluna, uma posição interessante é você dormir de costas com um travesseirinho, que você joga a bacia para cá, deixa isso aqui reto e diminui a pressão. Dona Cristina, você sabe que, olha, eu adorei mesmo. Olha, infelizmente passa muito rápido, você vê meia hora que nós conversamos, 28 minutos, passa muito rápido. Eu adorei a sua explicação, você é super didática, você é calma, consegue explicar pra gente ao pé da letra, a gente consegue entender. Parabéns pela sua didática e pelo seu conhecimento. E eu espero te ver outras vezes aqui para o ano que vem, se Deus quiser, viu? Que você venha mostrar algumas dicas pra gente. Eu sei que tem inúmeros assuntos pra gente poder abordar dentro da sua área. E eu desejo você também um ano maravilhoso, né? Que já estamos em janeiro, mas que você tenha um ano realmente maravilhoso em todos os sentidos. Muito obrigada, Sibeli. Sucesso para vocês também. E afinal, são 30 anos de consultório tentando explicar coisas para os meus pacientes. Com certeza você tem de sobra, muita coisa boa. E eu gostaria também que você deixasse o seu contato pra gente, seu site também, se quiser, fique à vontade, pode também dizer. É www.reumatologiaedor.com.br. Eu tenho a segunda especialização, que é em dor, por isso reumatologia e dor. Nós trabalhamos nas duas áreas. Muito legal. Gente, vocês viram só que bacana? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com muito mais para vocês. Não sai daí.